Falar agora ao vivo sobre um caso preocupante. Foram registradas 12 mortes de pessoas que agora as autoridades de saúde estão investigando. Querem saber exatamente o que é que provocou. A suspeita é de que todas elas tenham sido vítimas de uma infecção viral. E aí a preocupação justamente é essa, saber qual é o risco, como se pega essa infecção. Solange Souza está ao vivo com a gente e explica melhor como é esta situação que tem preocupado as autoridades em saúde. Solange. Boa tarde, Joelson, para você e a todos que nos acompanham nesse momento. A Secretaria Estadual de Saúde, Joelson, notificou 73 casos de doenças neurológicas possivelmente provocadas por vírus no Piauí. Entre essas doenças, a síndrome de Guillain-Barré, encefalite, mielite transversa, chikungunya, dengue, zika. Os dados estão relacionados a outubro de 2015 e setembro de 2016. 12 pessoas morreram no Piauí e o estado registrou o primeiro caso de Zika de 2016. Esse caso foi registrado lá na cidade de Agricolândia. A vítima tinha 56 anos de idade. As autoridades em saúde alertam a população para que principalmente redobrem os cuidados para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Vamos acompanhar a reportagem. Uma ameaça silenciosa que se esconde muitas vezes dentro de casa. Um mosquito famoso que nos últimos meses se tornou uma prioridade para o Ministério da Saúde. Para a dona Raimunda, evitar a presença do mosquito Aedes aegypti dentro de casa ajudou a reduzir os casos de dengue na família. Tirar mesmo as águas, tudo, fazer limpeza, limpar tudo enquanto tem por aí, mexendo nas coisas, para se não se evita, né? Porque não pode, não é? A Vigilância Sentinela de Manifestações Neurológicas relacionadas à infecção viral no estado notificou 73 casos de síndrome neurológica relacionadas à infecção viral no Piauí entre novembro de 2015 e outubro de 2016. Foram 35 casos de encefalite, 23 da síndrome de Guillain-Barré, 11 casos de mielite transversa e 4 de encefalomielite. Antes, os casos de dengue eram registrados em áreas de periferias das grandes cidades, onde há coleta irregular de lixo e graves problemas de saneamento básico. Mas hoje já se sabe que o mosquito Aedes aegypti pode se esconder em qualquer lugar, de ambientes mais simples aos mais requintados. Por isso, a recomendação dos especialistas é redobrar os cuidados com a higiene dos imóveis. E essa ainda é uma situação considerada grave no país e também no Piauí. Em menos de um ano, 12 pessoas morreram no estado vítimas de infecções virais relacionadas a dengue, chikungunya e zika. Foram 2 mortes provocadas por chikungunya, uma por zika, outra por dengue e uma morte por herpes vírus 1. 6 mortes tiveram causa indeterminada. Em 36% dos casos notificados pela Secretaria de Saúde, foi detectada a infecção recente por arbovirose, dengue, chikungunya ou zika. E este foi o primeiro caso de morte por Zika no Piauí em 2016. O caso aconteceu lá na cidade de Agricolândia. E há 6 casos que estão sendo investigados nesse momento pelos técnicos da Secretaria Estadual de Saúde, 6 mortes, onde a causa ainda não foi totalmente identificada. A gente conversa a partir de agora com o Marcelo Adriano, que é neurologista. Doutor Marcelo, boa tarde. Boa tarde. O que esses dados representam para a Secretaria Estadual de Saúde? Representa que uma proporção razoável dessas síndromes neurológicas está relacionada à infecção pelos vírus transmitidos por mosquito. Em termos de números absolutos, os números do estado estão dentro do esperado da ocorrência dessas síndromes neurológicas, mas em termos proporcionais parece que aqui esses vírus têm uma participação na gênese dessas doenças, uma participação importante. 36%. 36%. E onde é que a situação é considerada mais grave pela análise que a Secretaria tem feito? Os dados, como nós temos poucos números ainda, eles ainda são bem distribuídos por todo o estado, não há um foco específico. É claro que por conta da atração da população pelos serviços médicos, pela excelência de serviços médicos e o acesso em Teresina termina notificando o maior número de casos, mas eles são provenientes das diversas cidades do estado e até mesmo de outros estados. E sobre essas síndromes neurológicas registradas nesse levantamento, quais desses dados chamaram mais a atenção do senhor? Exatamente essa proporção. É possível que esses casos já acontecessem em anos anteriores, só que eles não eram tabulados, não eram quantificados. E podem ocorrer por uma miríade de vírus e até de agentes não virais, como bacterianos e fúngicos. Entretanto, a partir do momento em que a gente passou a acompanhar
todos esses casos de síndromes neurológicas e investigar com um painel de diagnóstico para diversos vírus, foi observado que esses vírus transmitidos por mosquitos têm uma participação importante em termos percentuais, em termos proporcionais, no deflagrar dessas síndromes neurológicas. Nós temos uma pergunta do estúdio, pois não? Olha, doutor Marcelo Adriano, os números, os que estão aí, já são graves o suficiente para despertar a preocupação de autoridades em saúde, como é o seu caso. Mas existe a possibilidade desses números serem ainda maiores? Qual é a preocupação que hoje tem as instituições com a subnotificação? A dificuldade dos profissionais lá no interior de registrar os casos que são, de fato acontecem nessas cidades. É verdade, o próprio boletim a gente reconhece que como de novembro do ano passado para cá, a vigilância ela estava em fase piloto, ou seja, ela era mais fruto de busca ativa de casos pelas instituições responsáveis, instituições de vigilância epidemiológica, e a partir de agora, da portaria do secretário, ela passou a ser de notificação obrigatória pelos próprios serviços hospitalares, pelos próprios serviços médicos. Então é possível que a partir de agora o número de notificações aumente. Então, é possível que os números sejam maiores, é possível que haja subnotificação. Entretanto, parte desses números também são inflacionados, porque muitos pacientes provenientes de outros estados, eles dizem no seu relato que são moradores do Piauí, por vezes temendo não serem atendidos ou não receberem a medicação adequada. Então nós temos um fator que possivelmente subestima esses dados, mas um outro fator que provavelmente superestima também os nossos dados. O primeiro caso de morte por Zika no Piauí em 2016 é algo também muito preocupante. Sim, e mais preocupante ainda porque essa infecção desenvolveu uma forma muito grave de Zika, né? A medula espinhal desse paciente foi inflamada pelo vírus e ele perdeu todos os movimentos dos braços, das pernas, a sensibilidade também e a capacidade de controlar o xixi, de controlar o ato de defecar. Então foi uma forma bastante grave que terminou levando o paciente ao êxito letal. Muito agressiva. Uma forma muito agressiva. Então, Marcelo Adriano, muito obrigada pela sua participação ao vivo no programa Jornal do Piauí de hoje. Voltamos ao estúdio, Joelson.